Minas Gerais, mais barragens ameaçam o rompimento. Chuvas severas castigam o Rio de Janeiro. A crise na Venezuela se prolonga mais uma vez. Um divórcio extremamente complicado entre o Reino Unido e a União Europeia. Tudo isso você vai conferir agora no Me Salva News. No início de março de 2019, 2 aviões russos pousaram em território venezuelano, firmando ainda mais a parceria entre Vladimir Putin e Nicolás Maduro. A parceria entre Maduro e Putin consolida então um exercício militar realizado entre os dois países, além de que um acordo firmado entre as duas nações, onde a Rússia investirá 6 bilhões de dólares em mineração e petróleo da Venezuela. Juan Guaidó, presidente autoeleito da Venezuela, viajou pela América do Sul, fortalecendo sua posição, conforme vários aliados o reconheciam. Atualmente, mais de 50 países, entre Estados Unidos, Colômbia e Brasil, reconhecem Guaidó como presidente da Venezuela. Mais um momento tórrido no divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia, marcado por mais um adiamento da saída do país em relação ao bloco. O prazo para o Brexit foi em 29 de março, porém, houve um adiamento para o dia 30 de junho. E quando mais nada se esperava sobre essa saída, a União Europeia decide, não, novo prazo. Agora, 31 de outubro, famoso Halloween, em que é o prazo máximo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Com esse novo adiamento, Theresa May se coloca numa situação ainda mais complicada, já podendo renunciar ao cargo de primeira-ministra britânica. O Reino Unido será obrigado a participar das eleições do Parlamento Europeu em maio. Caso não participe, sairá sem acordo nenhum da União Europeia no dia 1º de junho. As barragens de Miguel do Oeste recebiam os rejeitos da extração de cassiterita, minério destinado à produção de estanho. Em Minas Gerais, mais 4 barragens sofrem risco de rompimento, mesmo depois das tragédias de Brumadinho e Minas Gerais. Uma dessas barragens em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, 2 em Ouro Preto, afetando intensamente o turismo da cidade, e uma em Barão dos Cocais. Um agravante, fora do estado mineiro, é que 2 barragens romperam em março em Rondônia. Essas da empresa Metalmig, no município de Machadinho do Oeste. A situação foi agravada pela existência de um cavado, uma grande área de baixa pressão em alta altitude, que atraiu ainda mais a umidade do ar para a região. Chuvas severas atingiram a cidade do Rio de Janeiro no dia 8 de abril de 2019. Nada de novidades na cidade carioca. Chuvas intensas também atingiram o município em janeiro e fevereiro de 2019. As tempestades severas do dia 8 de abril deixaram a cidade do Rio de Janeiro em estágio de crise. Em 4 horas choveu entre 100 e 200 milímetros, mais do que a média local para o mês de abril. Estas tempestades são tragédias anunciadas no município, provocando mais uma vez deslizamentos de encosta, enchentes, mortes e uma série de desabrigados. A grande pergunta: por que tanta chuva na cidade do Rio de Janeiro? Uma série de fatores permitem a explicação para essa pergunta. O primeiro fator a ser destacado é a chegada de uma massa de ar frio, provocando chuvas intensas, chuvas frontais intensas na cidade. O segundo fator a ser considerado vem acontecendo desde o início do verão, onde as temperaturas da água do Oceano Atlântico se apresentam com uma temperatura acima do normal no litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essas águas quentes provocam uma maior evaporação da água e, portanto, acarretam maior umidade atmosférica sobre a cidade do Rio de Janeiro. O terceiro fator a ser levado em consideração é a presença de uma grande área de baixa pressão na orla da cidade do Rio de Janeiro. Essa área de baixa pressão consiste num giro no sentido horário em que vai atrair a umidade para as áreas mais elevadas da altitude. Quarto fator, agregando ainda mais umidade e chuvas à região, a presença de um cavado atmosférico. Esse cavado vai se encontrar então a 5.000 metros de altitude, atraindo ventos e umidade para áreas mais elevadas. Esse processo gera uma intensificação da pluviosidade, gerando as tempestades tão intensas como foram vistas no dia 8 de abril. Um cavado e uma área de baixa pressão podem acontecer na mesma região, ao mesmo tempo, porém em altitudes diferentes. O último fator a ser levado em consideração é o relevo da cidade do Rio de Janeiro. As elevações que nós temos ali, como por exemplo, Pico da Tijuca, 1.022 metros de altitude, Pico da Pedra Branca, a 1.024 metros, e a Pedra da Gávea, a mais ou menos 840 metros de altitude, promovem então
a ascensão do vapor d'água vindo do litoral, gerando as chamadas chuvas orográficas. Além das causas naturais, uma série de agravantes causados por uma urbanização rápida e desorganizada vão ajudar a intensificar os danos causados pela forte precipitação. Entre os fatores antrópicos está a retirada da mata original. A região do Rio de Janeiro predomina ali uma área de mata atlântica. Essa vegetação ela é retirada para a construção, para a expansão urbana, e nesta expansão urbana, desordenada, muitas vezes o solo vai perder a sua fixação. E com isso, em momentos de chuva muito intensa, o solo vem abaixo. Outro fator antrópico que vai intensificar as precipitações nas áreas urbanas é a formação de ilhas de calor. Núcleos de alta temperatura promovidos pela verticalização das áreas centrais de grandes núcleos urbanos. As ilhas de calor formadas na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, não são tão intensas quanto as de São Paulo, da cidade de São Paulo. Isto posto porque o Rio de Janeiro se encontra exatamente no litoral. E aí, a brisa oceânica trazida do litoral vai atenuar essas temperaturas. No entanto, a construção de prédios altos e próximos permite sim a formação de ilhas de calor, que tem a tendência de atrair a umidade para a região central, intensificando as chuvas. Outro fator importante que vai agravar a situação do Rio de Janeiro é a impermeabilização dos solos. Muito asfalto, concreto, laje que dificulta a infiltração da água no solo, provocando inundações intensas. A água dos rios, córregos, arroios e a água que deveria ser drenada pelas bocas de lobo acabam transbordando e inundando grandes regiões. Chegamos ao fim de mais uma edição do Me Salva News. Até a próxima. Boa noite.